falando e sentindo aquele fogo, assim, aquele fogo, aquela presença. Mas eu não falava em outras línguas ainda. Primeiramente, eu sentia um poder, assim. Quando eu fechava meus olhos, eu vi um fogo azul, assim, ó. Um fogo azul. E eu comecei a ir em casa, orando, 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 orando. E eu queria, sabe, eu queria contar pra todo mundo. Porque era uma alegria muito grande. Era uma alegria muito grande aquela experiência. Aí tudo bem. Aí fui pra igreja. Aí fui conversar com os irmãos da igreja lá. Falei, ó, eu acho que eu fui batizado. Eu acho que fui batizado pelo Espírito Santo. Aí eu falei, por quê? Eu falei, porque ó, eu tô orando, me veio um fogo, uma presença muito grande sobre mim. E aí ele falou assim pra mim assim, mas você tá falando em outras línguas? Eu falei, não, não tô falando não. Aí ele falou, então você não foi batizado. Eita, meus irmãos, aquilo ali foi como jogasse um balde de água sobre mim. Porque eu dei uma, sabe quando você se entristece, sabe? Você se entristeceu. Porque eu achei que aquela experiência que eu tinha tido era um batismo com o Espírito Santo. E eu falei assim, meu Deus, tem certeza? Ele falou, não, tenho certeza. Não é. Se você foi batizado, você tem que falar em outras línguas. Tem que falar, tem que falar. E aquilo ficou em mim assim, eu falei, meu Deus, eu até parei assim de orar, porque eu falei, será que eu tô, né? Sei lá, que tá confundindo a minha mente. O que será que tá acontecendo comigo, né? Só que aí, meus irmãos, depois com o tempo, eu fui perceber, sim, eu tinha sido batizado. Só que, porém, sabe por que muitas vezes as pessoas não são batizadas com o Espírito Santo? Porque a língua, ela vem na nossa mente. E nós precisamos falar ela. Nós precisamos abrir a nossa boca e crer e falar. Só que o que acontece? A gente escuta as línguas e fica com vergonha de abrir a boca e falar, pensando que é da nossa própria vontade, pensando que é da nossa própria mente, então a gente não fala. Olha, a irmã falou aqui, ó, eu tenho medo de falar, tá vendo? Então a gente fica com medo de falar, sabe? A gente fica com, sabe, será? Eu acho que é de mim mesmo, não é de mim. Só que aquele revestimento, aquele poder, ele tava assim sobre mim, sabe? Deus tinha me revestido. Só que o irmão, ele não soube me orientar de forma correta, sabe? Ele não soube me orientar. Então aí eu peguei e fiquei ali, meu Deus, e agora? É ou não é? Naquela época, né? É ou não é? É ou não é? Será que é ou será que não é? E aquela dúvida entrou no meu coração e eu parei de... Ó, a irmã falou assim, eu só consigo chorar, tá vendo? Então eu fiquei com aquela dúvida no meu coração e eu fiquei, e agora? Será que é? Será que não é? Falei, meu Deus do céu, o que eu faço? Sabe, o que eu faço, Senhor? O que eu faço? Mas eu não deixei de orar, porque era um fogo, meus irmãos. Vi um fogo, queimava, o meu coração queimava. O meu corpo balançava assim numa velocidade muito grande, sabe? Tremia, eu falei, meu Deus, isso não é de mim, isso não é de mim. Eu pulava na presença do Senhor. Quem é do manto aí, quem gosta de rodar no mistério aí, dá um glória aí. Quem é que gosta de pular no sapatinho de fogo? Os irmãos do mistério aí, cadê os irmãos dos mistérios? Aleluia, glórias a Deus. Eu sou do manto, meus irmãos. Quando o Espírito do Senhor vem sobre mim, a gente tem que dar lugar, viu? A gente não pode ficar tímido, não. Viu? Em nome de Jesus. Então, meus irmãos, eu fiquei assim, sabe? Eu fiquei muito contente por ter recebido, mas aquele irmão, o que ele fez? Ele foi lá e falou, não é batismo com o Espírito Santo, não é, você não foi batizado, você não falou em línguas, não. Então tem muitas pessoas que Deus ele dá talentos, Deus dá dons, Deus capacita, só que a pessoa ela tem vergonha às vezes de falar. A pessoa às vezes tem medo de ser de si mesmo, sabe? Ela tem medo de falar, está, sabe, passando à frente de Deus. Deus não me deu nada. Então a pessoa tá ali, o dom tá lá, o chamado tá lá, sabe? Os talentos estão lá, só que a pessoa ela não dá lugar, porque ela tá com medo de estar falando da sua própria cabeça. Esse é um grande problema das pessoas que não dão lugar, sabe? Então... E eu fiquei ali, não, é verdade. Eu orava, não vou parar de orar não, isso é maravilhoso, não vou parar de orar não. Então eu começava orando, Deus, e eu ficava ali, glória, 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 aleluia. Eu repetia isso, e aí quanto mais eu glorificava, mais eu sentia aquela unção, mais eu sentia aquele poder, sabe? Eu falava, glórias a Deus, aleluia. Então passou-se os anos e eu não perdi, por exemplo assim, aquela unção, mas eu não falei em línguas, sabe? Eu não comecei a falar em línguas. Passando-se um bom tempo, meus amados irmãos, aí eu comecei a ir no monte.
Falei, eu vou no monte, porque eu tenho que falar em línguas, eu tenho que falar em línguas. Aí tinha uns irmãos da nossa igreja, não, vamos lá, que você vai ser revestido de poder. Nossa, o Espírito Santo vai vir, e nós íamos lá. E eu ia lá, segurava na mão dos irmãos, fazia aquela roda, e vamos lá, meus irmãos, e glória, 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 aleluia. Eu sentia aquele poder, meu corpo chacoalhava, mas nada de falar em línguas, nada de falar em línguas. E os irmãos, não, você vai sair daqui cheio, você vai receber, você vai falar, você vai profetizar. Eu falei, amém, eu vou, em nome de Jesus, eu vou. Ia lá, semana seguinte, tava lá, e glória, 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 e nada, nada de falar em línguas, nada de, sabe? Aí eu cheguei a quase falar assim, eu acho que não é pra mim, eu acho que Deus não vai me dar o dom de línguas, viu? Deus não vai me dar esse dom de línguas, sei lá, não sei. Fiquei meio assim, mas aí, olha, eu ia no monte buscar, e pensava que era lá. Aí teve um dia que eu cheguei em casa, entrei no meu quarto, fechei a porta. E aí comecei a orar. E orando. Daqui a pouco assim, aquelas palavras veio da minha boca e começaram a sair. Eu não entendia nada, você não entende. Se o Espírito Santo não te dá a interpretação, você não entende nada. A nossa mente, ela fica sem frutos, fica infrutífera, diz a palavra de Deus. Então você não entende. Então esse é um dos bloqueios que impedem a pessoa de falar em outras línguas, porque a mente não entende. É como se você estivesse falando palavras que você não consegue entendê-las. Esse é o mistério, hein? É o mistério. Você fala palavras que você não consegue entender. Tem pessoas que falam 1, 2 palavras. Agora tem pessoas não, que falam 5, 6, falam até mais, sabe? E quanto mais você vai orando, mais aquelas línguas vão se transformando, vão se multiplicando. E você pode até receber ali uma variedade de línguas. Glórias a Deus. Então eu cheguei em casa, e aí no meu quarto eu comecei a orar. Senhor, e orando, uma oração comum, não era uma oração para buscar, mas daqui a pouco minha língua começou a falar, aquelas palavras, eu não entendia, mas gerou uma alegria. Eu falei, eu consegui, meu Deus, eu consegui, glórias a Deus. Fiquei tão alegre, sabe? Com aquela experiência, sabe? Com aquele mover de Deus, sabe? Eu falava, meu Deus, oh glória, aleluia. Eu fiquei muito contente, falei, meu Deus, que experiência maravilhosa de poder falar em línguas, falar em outras línguas. E quando eu comecei a falar, meus amados irmãos, aí eu disparei, porque eu falei, não, agora eu tenho que falar mesmo. Eu busquei tanto, eu orei tanto, mas uma das coisas, meus amados irmãos, que eu gostava era o poder, a unção que vinha, sabe? A unção que vinha. Porque quanto mais eu falava, quanto mais eu orava, era um poder assim, minhas mãos chegam dormentes assim, sabe? E eu começava a orar. Eu sentia um fogo muito grande nas mãos assim, sabe? E orando. Eu falei, nossa, que coisa maravilhosa. Então se você que tá aqui, você tem o desejo de falar em outras línguas, espere, Deus vai te batizar. Pode ser hoje aqui através dessa oração, sabe? Pode ser hoje. Nós vamos orar aqui já aqui. Deus vai alcançar você, Deus vai, sabe, encher você aí com o Espírito Santo. Se você falava em outras línguas, mas parou, né? E você vai ser renovada nesta noite, você vai ser renovada em nome de Jesus. A palavra de Deus, ela vai nos orientar assim: aquele que ora em outras línguas edifica a si mesmo. Então a oração em línguas, meus irmãos, é uma edificação pessoal. A gente ora em mistério, a gente fala com Deus em mistérios, e o nosso espírito, ele é edificado. Então a gente não pode, sabe, desprezar uma ferramenta tão importante que o Senhor deixou para todos nós, aleluia, esse privilégio, sabe, de falar na língua do Senhor, aleluia, Jesus. Então é uma experiência que eu passei, sabe, de falar. Se você, aleluia, sente a presença de Deus, se você que está aí me ouvindo, sabe, sente aquele calor, aquele fogo, sabe, do Senhor sobre você, sabe, às vezes seu corpo começa a chacoalhar, tal, aleluia, as línguas vêm na sua mente, mas você fica com medo. Você fica com medo de ser de você mesmo? Não, deixa Deus te usar, deixa Deus falar através dos seus lábios. Vai orando, por quê? A nossa mente não entende o que a gente está orando. Se o Senhor não nos dá
a interpretação, a nossa mente não entende, meus amados. Por isso que tem muitas pessoas que param. Por isso que tem muitas pessoas, aleluia, Jesus, que não conseguem receber esse dom. Por quê? Porque ela ela acha que é de si mesma. Ela acha que é da mente dela. Aí ela fica com medo o temor de Deus, né? Tá certo, a gente tem que ter temor a Deus. Ah, não, acho que Deus não me deu, então eu não vou, né? Eu não vou falar não, porque, né, Deus pode me castigar, as coisas do Senhor, seu santo. Não, queridos, não tenha medo. Se Deus colocou na sua mente para você falar, você vai orar comigo neste momento. Deixa eu contar mais uma coisa. Eu lembro